Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é Carteira Verde e Amarela e o nosso convidado é Paulo Jäger, economista do Escritório Regional do Diese, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Primeiro, é muito importante que a gente conceitue, a Carteira Verde e Amarela. Na verdade, é uma modalidade de contratação nova que o governo está criando no âmbito de um programa de incentivo à geração de empregos para jovens de 18 a 29 anos. Esses empregos são empregos que pagam salários até um salário mínimo e meio, são R$ 1.497. Eles podem ter a duração de 24 meses, até 24 meses. E os incentivos desse programa são incentivos que incidem sobre a folha de pagamentos, reduzindo o tamanho da folha de pagamentos como forma de incentivo à geração desses empregos. De duas maneiras. Uma, reduzindo os encargos que as empresas pagam principalmente para a Previdência Social, mas também as contribuições ao Sistema S, Sebrae, e reduzindo, de outro lado, o que não é uma notícia muito boa, a própria remuneração que as pessoas que forem contratadas sob essa modalidade vão receber. Elas vão receber menos FGTS e, se caso venham a ser desligados, vão receber menos também da multa pelo desligamento, se for sem justa causa. Além disso, para aqueles que recebem ou vão trabalhar numa área que é considerada perigosa e deveriam receber o adicional de periculosidade, esse adicional está sendo reduzido de 30% para 5% do salário base. Vamos então para uma pergunta? Esse sistema pode estimular a informalidade? Boa pergunta da Vilma. O governo tenta, com o programa, na verdade, reduzir a informalidade na medida em que ele está buscando gerar empregos formais. Esses contratos são contratos formais, só que são contratos formais piorados, do nosso ponto de vista. Agora, a preocupação com a informalidade ela é importante porque ela está crescendo muito no nosso país. É talvez por aí que mais as pessoas se ocupem, seja trabalhando como conta própria, seja trabalhando como assalariado sem a carteira assinada. Então, a questão que se coloca é se o programa vai ser suficiente para fazer frente a esse desafio que é muito maior do que atingir apenas a população que tem essa faixa etária de 18 a 29 anos. Mas a intenção é mexer na informalidade reduzindo-a com esse programa. Paulo, vamos para mais uma pergunta então. O programa Verde e Amarelo tem data para acabar? A pergunta da Sônia, de certa maneira, eu havia antecipado na resposta anterior. Na verdade, os contratos têm duração de até 24 meses. Então, se a pessoa for contratada sob essa modalidade, ela tem um contrato por prazo determinado. Inclusive, se ela chega ao final desse período, o contrato termina e ela não faz jus à indenização pela rescisão, porque o contrato acaba daí a 24 meses. Só se ela for desligada antes desse período é que ela vai fazer jus a esse adicional lá relativo ao FGTS, só que vai ser de 20% e não de 40%. O que pode ser destacado de a principal vantagem ou desvantagem? A vantagem é uma tentativa do governo de gerar empregos para essa faixa da população, que é uma faixa que tem, tradicionalmente, não só no Brasil, mas em todo o mundo, uma taxa de desocupação maior. Os jovens estão entrando no mercado de trabalho, têm mais dificuldade de se empregar, o programa vai destinado a esse grupo de trabalhadores. Uma segunda vantagem que eu diria é que o programa procura evitar que as empresas substituam quem já está contratado por esses novos contratos que são rebaixados, do nosso ponto de vista, porque o programa só vale para quando as empresas expandirem o emprego e tem um limite de até 20%. Mas eu ficaria por aí nas vantagens, e tem um conjunto grande de desvantagens. Eu não sei se a gente teria tempo aqui de falar de todas, mas vou mencionar algumas rapidamente. A primeira é a própria forma como o programa está sendo implementado. Na verdade, esse programa faz parte de um amplo conjunto de medidas dentro de uma medida provisória, que é a medida provisória 905, que trata de um conjunto muito grande de assuntos. E, por essa razão, deveria ser discutido através de um projeto de lei, com mais calma, envolvendo as representações dos trabalhadores, dos empregadores, e não ser feita dessa forma assodada através de uma medida provisória. A outra desvantagem é que o programa tem um custo fiscal elevado. E, de um lado, para tentar fazer frente a esse custo fiscal, onera os trabalhadores desempregados que recebem o seguro-desemprego. Eles vão financiar esse programa através de uma contribuição com uma alíquota de 7,5% a 8%, se eu não me engano.
Então, os trabalhadores desempregados vão financiar esse programa de primeiro emprego para esses jovens de 18 a 29 anos. Isso é uma grande desvantagem. Mas, além disso, a desoneração incide sobre as receitas da Previdência Social. Nós acabamos de sair de uma reforma da Previdência em nome de um ajuste das contas da Previdência. Então, é contraditório, E eu daria mais uma informação que talvez seja mais relevante do meu ponto de vista. O governo não tem certeza sobre os impactos do programa. Ele estima a geração de 1,8 milhão de empregos. Mas o próprio governo, a grande imprensa na semana passada, divulgou, através da Lei de Acesso à Informação, parte de um documento do Ministério da Economia que avaliava a proposta e dizia, esse documento, que não tinha certeza sobre o impacto. Achava, inclusive, que os empregos adicionais que seriam gerados por esse programa, por esse incentivo, seriam em torno de 270 mil. Os outros, mais de 1,5 milhão, seriam gerados porque se espera que a economia cresça no ano que vem. Então, não seria o resultado do programa, um programa que é caro e que tem um impacto baixo. Paulo, vamos então acompanhar mais uma pergunta? Eu queria saber qual é o teto salarial dessa modalidade. Guilherme, o teto é de 1,5 salário mínimo, para quem ganha até R$ 1.497. Eu queria só aproveitar a pergunta, porque ela é importante. A gente tem informações do próprio Ministério da Economia de que nos últimos 12 meses foram criados, em termos de empregos formais, mais ou menos 500 mil empregos formais. Mas quando você desagrega essa informação por faixa de remuneração, você vê que foram criados mais de 1 milhão de empregos com salário até 1,5 salário mínimo e foram destruídos empregos que se situam com remunerações acima dessa faixa de 1,5 salário mínimo. A mesma coisa em relação à idade. Quando a gente desagrega esses empregos por faixa etária, a gente vê que de 18 a 29 anos, que é a faixa do programa, você teve quase 900 mil empregos criados. E as pessoas que têm 30 anos ou mais, os empregos criados para essas pessoas, teve uma destruição de mais de 600 mil empregos. Então, na verdade, o governo está criando um programa que incentiva uma faixa etária que é a que mais tem sido contratada, pelo menos nos últimos 12 meses. Então, essa também é uma outra preocupação que a gente tem com o programa. Paulo, então vamos para mais uma pergunta? Eu gostaria de saber se esse sistema desonera as empresas e onera os desempregados? Sim, Cláudio. Ele prevê como incentivo às empresas a redução do custo através da desoneração da folha de pagamentos, fundamentalmente as contribuições à Previdência. Mas para financiar, porque você tem uma redução de receitas da Previdência Social e do governo, para financiar o governo está instituindo uma alíquota de 7,5% ou até 8% que vai incidir sobre os trabalhadores que recebem o seguro-desemprego. Então, naquele momento que eles mais precisam, que é o momento em que eles estão desempregados e recorrem ao seguro-desemprego, eles vão ter o seu benefício reduzido nesse percentual. Mas não é só isso. O programa também reduz o valor que as pessoas que forem contratadas vão receber relativamente a uma pessoa que seja contratada pela carteira azul. Vamos acompanhar então mais uma. E o seguro-desemprego agora vai contar na aposentadoria? É um tema que você já estava... Sim, eu estava abordando esse assunto. Vai contar, e aí, de novo, uma questão importante para a gente pensar. O trabalhador vai ser onerado, porque ele vai pagar essa alíquota, mas isso se transformará num benefício posteriormente. De qualquer forma, na perspectiva da Previdência Social, é mais uma oneração para a Previdência. Mas na hora que a pessoa está no sufoco do desemprego, talvez o melhor fosse estar com o dinheiro no bolso e não contribuir para a Previdência no futuro. E a Previdência vai ter que arcar com essas contas lá na frente também. Vamos então para a última pergunta. Como fica a questão do auxílio acidente? Olha, eu acho que o auxílio acidente não vai ser alterado, mas o que vai ser alterado, pelo menos como uma possibilidade, porque os empregadores podem ou não fazer essa opção, é a redução da periculosidade, do adicional de periculosidade de 30% para 5%, se a empresa optar por contratar um seguro. Ela troca o adicional de periculosidade por um seguro para aqueles trabalhadores, caso ele venha a sofrer algum tipo de infortúnio. Ok, Paulo, muito obrigado pelas suas informações. E o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.